Quando a gente encontra na palavra de Deus, aqui em Romanos, no capítulo de número 8, verso 32, falando: aquele que nem Deus, mas seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Intitula-se essa mensagem: onde está o seu coração? O que você está fazendo, querido? O que você está fazendo, minha irmã? Onde está o teu coração? Você não tinha Jesus, hoje você tem Jesus. Jesus é o seu Senhor. Mas muitas vezes nós declaramos que Jesus é nosso Senhor, mas as nossas atitudes contradizem aquilo que a gente fala. Até nos declaramos crentes, mas as atitudes nossas, ela contradiz aquilo que a gente declara com a carteirinha de membro. Quanto vale a sua vida, querido? A sua vida é de um valor inestimável. Não tem valor, não tem dinheiro nenhum que compre você. É por isso que Deus usou o seu filho, o maior patrimônio, o maior tesouro de Deus é o seu filho. Ele usa o seu filho inocente, leva no Calvário, derrama o sangue dele por mim e por você. Mas onde está o seu coração? Se a sua vida é de um valor inestimável, se Deus deu para você o que de mais importante Ele tem, hoje, o que é mais importante para você? Claro que é a sua vida. A minha vida é o mais importante que eu tenho, meu irmão. Se eu não tiver vida, o que eu vou fazer? Eu tenho que ter vida, amém, queridos? Eu tenho que estar vivo, eu tenho que respirar. Eu era ainda adolescente e eu ouvi certa vez uma pessoa que tinha quase a minha idade, o meu pai, que idade hoje, falar uma coisa: o mais importante, meu filho, é vida. Aproveita a vida. A vida é algo muito importante, querido, e Deus te deu a vida. Então, eu creio que não exista nada mais importante do que a sua vida. Você já tem a vida, você respira, você tem um poder de decisão, você decidiu, você segue Jesus, Jesus é o seu Senhor. Queridos, muitas pessoas dizem ter dado a vida para Deus, mas negam a Ele no dízimo e na oferta, negam a Deus a sua vida financeira. Onde está o teu coração? Quando você não devolve o dízimo, você está negando Jesus. Você fala assim: Jesus, eu não concordo com a pregação do Evangelho. Você se autodeclara: eu sou de Jesus, veio o pagamento da sua mão, e você simplesmente diz assim: eu não vou devolver o dízimo porque eu sou contrário à pregação do Evangelho. Eu sou contrário a tirar a pessoa das drogas, eu sou contrário a tirar a pessoa dos vícios, eu sou contrário a tirar uma pessoa que está tendo necessidade. Veja alguns exemplos de pessoas que colocaram o seu coração em Deus. Zaqueu, ele entregou sua vida a Jesus e falou assim: Jesus, para começar, eu dou metade do que eu tenho para fazer a obra de Deus. Amém, queridos? Metade. E Zaqueu falou assim: Senhor, se alguém reclamar que eu roubei dele, eu vou devolver 4 vezes mais. Você sabe o que é isso, querido? O cara fala assim: ó, Jesus, eu dou a minha vida para o Senhor, e já começo doando a metade do que eu tenho. O coração de Zaqueu foi colocado no Evangelho e em Jesus. Quer outro exemplo? Maria de Betânia. Maria de Betânia, ela aceita Jesus, ela reconhece a soberania de Jesus na sua vida, e quando ela decide isso, ela pega as suas economias, em valores hoje aproximados, daria em torno de 15 mil reais. É como se Maria estivesse fazendo uma poupança nos últimos 10 anos da sua vida. Ela tem 15 mil reais na poupança, aí ela aceita Jesus. Ela fala: Jesus, eu estou tão fascinado com o Senhor,
o Senhor fazer, o Senhor quiser, ela derrama na vida de Jesus. O coração de Maria estava em Jesus. Estava onde? Na pregação do Evangelho, querido. Quer outro exemplo? Barnabé. Se você quiser depois duas referências, tá bom? Barnabé, ele estava com o coração tão voltado para Jesus. Barnabé estava com o coração tão dado ao Evangelho e a Jesus, que ele pega o que ele tem, ele vende e coloca no altar de Deus e fala com os apóstolos: tudo que eu tenho pertence à pregação do Evangelho. Tudo enquanto é casa que eu tenho. Barnabé tinha lá umas 10 casas de aluguel, tinha lá uns 4 táxis lá. Ele falou: eu vendo tudo que eu tenho, eu dou para os apóstolos fazer a vontade de Deus. Porque agora o meu coração, ele pertence a Deus e à pregação do Evangelho. E se falássemos em Davi, o rei Davi? O rei Davi comete um erro muito grave em Israel. E ele reconhece o seu erro. Ele pega a carruagem, ele pega ali o aparato real, e ele vai fazer um sacrifício. De repente ele chega em uma fazenda, aquele fazendeiro recebe o rei, se inclina diante do rei e diz: que honra receber o rei na minha fazenda. A que devo a honra de receber o rei aqui? O rei disse: eu venho aqui para adorar a Deus. Aí aquele homem, ele fala: ó meu rei, pegue toda a minha fazenda, todo o meu gado, tudo que o Senhor quiser, e ofereça ao seu Deus, e que o teu Deus se agrade da oferta. Ele vira para aquele fazendeiro e fala assim: não, eu não vou dar algo que não me custe nada. Amém, queridos? Porque o coração de Davi estava no Evangelho. O coração de Davi estava em Deus. E se falarmos em Salomão, ele assume o reinado de Israel, ele ainda uma criança, depois ele amadurece, e quando ele começa a amadurecer, ele tem tanta gratidão a Deus, porque um rei pegar um cabritinho e dar, pegar 50 reais e dar, seria como uma pessoa ganhar 50 mil reais por mês e dar 10 reais de oferta. Oferta não, de esmola, né? Então o rei vai dar um cabrito? Não, o rei, a fazenda do rei, imagina quanta coisa tinha lá. E ele decide fazer um sacrifício a Deus. A Bíblia diz que ele dá 1000 bois em uma só noite. Amém, queridos? Ele sacrifica 1000 bois e dá para Deus. E diz a Bíblia que na mesma noite Deus aparece a Salomão e fala assim: porque você abriu o seu coração para mim, eu me abro para você. Porque você abriu o seu tesouro para mim, eu abro o meu tesouro para você. E eu te dou agora, Salomão, o poder de decidir o que você quer. Tudo que você quiser, eu vou te dar. O que você quer. Amém, queridos? Quando nós abrimos o nosso coração, quando nós colocamos o nosso coração em Deus e na sua palavra, Deus, ele se abre e traz para nós aquilo que nós quisermos. Amém, queridos? Queridos, eu quero que você entenda, em nome de Jesus, que se você está na igreja, se aceitou Jesus, você não é fiel nos dízimos, se você não é ofertante na casa de Deus, o seu coração não está com Jesus. Você não tem o coração voltado para o Evangelho. Você consegue perceber, meu irmão, que quem entrega a sua vida a Deus também entrega a sua vida financeira. Amém, queridos? Se você fala: Deus é dono da minha vida, que Ele seja dono da sua vida financeira. Este mês de outubro, eu recebi um dinheiro extra, R$1.475. Eu fui lá e tirei R$147,50 dízimo, R$147,50 oferta. Amém, queridos? Isso é o mínimo que Deus espera de mim. Tem nada a ver com pagamento de igreja, não. Semana passada, sábado, veio na minha mão R$1.920. Tem nada a ver com a igreja aqui, não. Isso é coisa que Deus está mandando. Amém, queridos? Deus está mandando para mim. E Ele manda mesmo, sabe por quê? Outro dia tinha um boleto da igreja pagado R$9.500.
Eu tinha 11 mil na minha conta. Eu fui lá e paguei o boleto, 9.500 com o dinheiro dele. E não tenho nenhum arrependimento disso. Amém, queridos? Não foi a primeira vez, tomara que não seja a última, que eu possa fazer isso muitas vezes pelo Evangelho, porque eu conheço Deus. Amém, queridos? Eu sei quem é Deus. Quando eu recebi R$1.920, eu fui lá, peguei envelope de dízimo e escrevi nele assim, R$192, dízimo. Eu não estava afim de fazer conta. Peguei R$400, coloquei no envelope e só diminuí. 400 menos 198, 208. 208 é oferta para o reino de Deus. Amém, queridos? Eu tenho o meu coração onde? No Evangelho. E é por isso que Deus me deu esse mês mais de R$3.000. É só fazer uma continha rápida, você vai chegar a mais de 3.000, tá bom? Mais de 3.000 Deus me deu, sem falar em dinheiro de igreja. Não tem nada a ver com a igreja. Porque eu abro o meu coração, o meu tesouro, ele é de Jesus. Tudo que eu tenho pertence a Jesus. E eu estou fazendo uma pergunta para você hoje: onde está o seu coração? Se você não é fiel nos dízimos, se você não é um ofertante regular na casa de Deus, se a sua vida financeira não pertence a Deus, o seu coração não está em Deus. E está aí o motivo de muitas necessidades na igreja. O motivo de muitas pessoas dizerem: eu sou de Jesus, mas terem necessidades financeiras, porque o seu coração não está em Deus, porque o seu coração não está no Evangelho, querido. Jesus, ele desmascarou o jovem rico. Por que ele desmascarou? Está na Bíblia, quer abrir aí? Mateus capítulo 19. Vamos abrir, vamos dar uma olhadinha. Qual foi a conversa que esse jovem ele teve com Jesus? Mateus 19, do 16 em diante, tem uma conversa, um diálogo. Certa pessoa, ele chega para Jesus, Mateus 19, 16. Ora, aproximou-se dele, de Jesus, um homem, e lhe perguntou: mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Senhor, o que eu vou fazer para conseguir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas a respeito do que é bom? Bom só há um. Se queres, porém, entrar na vida, isto é, se quer ser salvo, se quer entrar na vida, significa, se você realmente quer ser salvo, Jesus diz para ele: guarde os mandamentos. Amém, queridos? Sabe qual é o problema desse jovem? Deixa só ficar bem. O problema desse jovem é que o seu coração não estava em Jesus. O seu coração não estava em Deus. O seu coração não estava na pregação do Evangelho. E na sequência, perguntou-lhe ele: quais? E Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse o jovem: tudo isso tenho guardado, o que me falta ainda? Você está vendo, querido diálogo, como o jovem é que fica querendo saber de Jesus? Não é Jesus que está jogando as coisas na cara do jovem, não. Não é Jesus que está cutucando, não. É a pessoa que está falando de Deus. Jesus, o meu coração ele está partido. Jesus, o meu coração não está no Senhor. Eu não sei o que fazer para herdar a vida eterna. Jesus fala: rapaz, guarda os mandamentos. Ele fala: mas que mandamento é esse, Senhor? Não adulterarás, não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, não julgue. Amém, queridos? Não fale mal das pessoas, não fale pelas costas. Não tenha mulher do outro, não deseje mulher, não deseje homem, não deseja a casa do outro, não deseja o carro do outro. É isso que Jesus está falando com esse jovem. O problema é que esse jovem estava com o coração partido. O coração dele não era de Jesus, querido. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado, o que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito. Essa palavra perfeita aqui, irmãos, é muito difícil ela ser usada na Bíblia. Mas Jesus usa com esse jovem. No diálogo seguinte aqui, esse jovem vai falar: tudo isso eu tenho feito, Pai. Tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. E Jesus usa para ele a perfeição. Se queres ser perfeito,
vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Então vem e segue-me. O jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se o quê? O que está escrito na sua Bíblia? Retirou-se o quê? Triste, porque possui o quê? Muitas propriedades. Olha aqui para mim, presta atenção. Muitas pessoas estão colocando o seu coração na sua fortuna. Esse jovem, o seu coração estava no seu dinheiro, estava no seu salário. Esse jovem tinha o seu coração nas coisas materiais. Jesus não confronta, Jesus desmascara esse jovem na vida financeira. Jesus estava fazendo um teste com essa pessoa. Jesus queria ver onde estava o coração desse jovem. Esse jovem se retira triste. Assim são muitas pessoas dentro da igreja. Presta atenção nisso aqui, ó. Ouça o seu profeta, veja o que Deus está falando com você nessa noite. Assim há muita gente dentro da igreja hoje. Na igreja as coisas não funcionam por decreto, mas por amor. Amém, queridos? Aqui, ó, a presidente Dilma Rousseff, quando ela não consegue convencer os deputados a fazer uma lei que ela quer, ela vai lá e faz por decreto. Tem que funcionar, porque o presidente tem autonomia para isso, tá? Aí ela vai lá e decreta. Isso é lei agora. Tem que funcionar. Ela tem autonomia para isso. Agora, na igreja, não funciona assim. Amém, queridos? Na igreja não funciona por decreto. Na igreja funciona por amor. Você pode entender isso, querido? Eu não vou obrigar você a ser otimista. Eu não vou obrigar se você ser ofertante. Agora eu tenho que falar a verdade com você, querido. E hoje é um dia de eu falar mais uma vez com você algumas verdades. A verdade, querido, é que se o seu coração não for colocado em Deus, se você não colocar o seu coração na obra de Deus, e você nem for fiel nos dízimos e nas ofertas, você é um contrário à obra de Deus. Você é um opositor à pregação do Evangelho. E como esse jovem rico que conhecia o Torá, que conhecia a lei, ele se opôs ao Evangelho. Hoje tem muita gente da igreja se opondo ao Evangelho, contrária à pregação do Evangelho, e isso vem refletir na vida dessas pessoas e vem refletir na vida de seus familiares. Porque se você é responsável pela sua família, você não é fiel nos dízimos, vai recair sobre a sua família, vai recair a desgraça sobre a sua família, vai recair a falta sobre a tua família. Na igreja não funciona por decreto, na igreja funciona por amor. É por amor que você precisa se tornar fiel nos dízimos. É por amor que você tem que se tornar um fiel ofertante. Eu vou te contar algumas verdades, entre tantas que eu já te contei aqui nesses últimos 8 anos e 9 meses praticamente. Já te contei muitas verdades. E se você achar que eu não te contei tantas verdades, acesse o site da igreja, www.iequiindependencia1.com. Você vai ver lá uma lista de mensagens assim, ó, sei lá, 30, 40, 50, 60 mensagens só que eu preguei. Você vai ver a unção de Deus. Você vai olhar e ver lá a pessoa ousada, corajosa para falar a verdade e não tem medo de cara feia. Porque o pastor tem medo de cara feia, é pastor derrotado, é pastor fracassado, e isso não faz parte do meu perfil. Eu quero dizer para você algumas verdades. Nós, queridos, só aplicamos o nosso dinheiro onde o nosso coração está plantado. O nosso dinheiro só entra naquilo que a gente planta, só naquilo que a gente acredita, que a gente coloca o nosso dinheiro. Eu tinha 11 mil na minha conta, sabe o que eu estava fazendo? Eu estava juntando dinheiro para trocar de carro. O dia que nós fizemos um compromisso do telhado, eu fui lá, saquei o dinheiro da minha conta, R$9.500, e paguei com o dinheiro que tirei da minha conta, o dinheiro que era para me trocar de carro. Você sabe o que é isso? É coração voltado para a obra de Deus. Agora eu digo uma coisa para você, meu irmão: se não fosse Deus, eu não tinha R$11 mil na minha conta, não. Se não fosse Deus, se não fosse o Senhor, que é Deus na minha vida, nem que eu
dar tudo. Então eu tenho que assumir as minhas responsabilidades de ser o provedor da casa de Deus. Eu tenho que assumir as minhas responsabilidades de fazer aquilo que Deus me deu condições para fazer. Nós aplicamos o nosso dinheiro onde está o nosso coração. Queridos, se eu dei meu coração para Deus, meu dinheiro está com Deus. Amém, queridos? Aqui, ó, eu não tenho nada. Claro que eu tenho que colocar no meu nome, tá? O nome Manuel de Silva, CPF, não é nada, tá? Mas nada disso é meu, tudo isso pertence ao Evangelho. Tudo isso pertence à pregação, querido. Se eu dei meu coração para Deus, meu dinheiro está com Deus. Se meu coração não é de Deus, meu dinheiro não estará com Deus. Se você não consegue colocar o seu dinheiro no altar de Deus, é porque o seu coração não está no altar de Deus. Se você não consegue ser fiel nos dízimos, se você não consegue ser fiel nas ofertas, queridos, é porque o seu coração não está com Deus. Vamos só observar algumas coisas. Tem gente que coloca o seu dinheiro na empresa. Por quê? Porque a empresa vai te dar lucro. Você investe na empresa e a empresa te dá o retorno. Onde está o seu coração? Na empresa. Essa é a mais pura verdade. Tem gente que coloca o seu dinheiro no carro, na moto. Onde está o seu coração? No carro. Onde está o seu coração? Na moto. Porque a moto e o carro são importantes para você. Por isso você coloca o seu dinheiro lá. Tem gente que aplica o seu dinheiro em roupas, sandálias, celulares, iPhones, computadores. Por quê? Porque o seu coração está nessas coisas. O seu coração tem roupa. O seu coração tem iPhone. O seu coração tem computador. É por isso que você joga o seu dinheiro lá, querido. Tem gente que aplica o seu dinheiro em terreno, sabe por quê? Porque o seu coração está no terreno. Tem gente que compra imóveis para alugar. O seu coração está lá, no aluguel que você vai receber. Tem gente, queridos, que aplica o seu dinheiro na construção de casa. Sabe por quê? Porque o seu coração está na construção de casa. Quem tem casa sabe disso. Casa nunca termina de construir. Nunca termina de construir. Tem gente que gasta tudo que ganha na construção de casa. Tudo que vem na sua mão, ele gasta em construção de casa. 10 anos, 50 anos, 20 anos, 100 anos está construindo. É porque o seu coração está naquela casa. Para de construir um pouco. E aplica, coloca o dinheiro no altar de Deus e você vai ver o resultado, querido. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida quando você colocar o seu coração no altar de Deus. Quando você colocar o seu dinheiro no altar de Deus, você vai ver. Tem gente que coloca o seu dinheiro em banco. Sabe por quê? Porque o seu coração está lá no banco. O banco é importante para você, está lá na poupança. É importante para você. Mas se o seu coração estiver no altar, você tem coragem de ir lá, tirar o dinheiro e aplicar o Evangelho. Porque você sabe que o seu Deus vai te dar muito mais. Amém, queridos? E não coloque o seu coração no Evangelho. Se você, querido, é fiel nos dízimos, é porque sua vida é de Deus. Se você não é fiel nos dízimos, não é fiel nas ofertas, é porque o seu coração não é de Deus. Esta é a mais pura verdade. O seu coração ainda não está no altar de Deus, se você não coloca o seu dinheiro no altar de Deus, se você não confia em Deus e na pregação do Evangelho. Em Mateus 16, versos 24 e 26, fala assim: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que aproveita o homem ganhar a vida inteira e perder a sua alma? Que valor terá carro, casa, construção, iPhones, iPad, celular, sapato, roupa, se você for surpreendido por inferno? Se um dia abrirem-se as portas do inferno, e você certamente não será convidado a entrar, e você for lançado lá, o que você daria pela sua alma?
Você daria seu emprego, você daria sua casa, você daria tudo, seria uma vida dele. Mas a Bíblia diz que quando se chega lá, não tem como fazer mais nada, mas tem como fazer em vida, agora. E eu quero concluir esta palavra, e eu quero usar algumas pessoas aqui para me concluir essa mensagem. Quem? Você que é fiel nos dízimos, aqui na Igreja de Independência. Quem é fiel nos dízimos? Levante a mão. Venha aqui à frente, por favor. Quero pedir você que é fiel nos dízimos. Você vinha aqui à frente, eu quero orar com você. Eu quero abençoar a sua vida, porque você tem se colocado à disposição do Evangelho. Você tem se colocado à disposição de Deus. Você tem dito assim: a minha vida financeira, ela pertence a Deus. Eu agradeço a vocês por isso. Amém, queridos? Agora, eu quero perguntar: você que não levantou e não veio aqui, que já foi fiel nos dízimos um dia e não é mais fiel, você quer renovar o seu voto, ser fiel nos dízimos? Fique de pé e venha aqui à frente. Você não foi fiel, você já foi um dia, mas você quer renovar o seu voto a partir de hoje, ser fiel nos dízimos? Venha aqui à frente. Tem alguém que ainda está sentado, não é fiel no dízimo, e quer fazer o voto a partir de hoje você ser fiel? Venha aqui à frente, eu desafio você a fazer o voto com Deus. A partir de hoje, tudo que vier à sua mão, você será fiel à igreja, fiel a Deus. Pode dar um envelope para cada uma dessas pessoas. Quando você recebe esse envelope, o que é que acontece? Você recebe aí o envelope, que é o local de você preencher o dízimo, e também tem um local de oferta. Se Deus me der vida e condições para pregar, daqui 2 semanas eu vou pregar uma mensagem aqui. Ela já está pronta. O título dela é o seguinte: oferta de ouro, prata e bronze. Eu vou ensinar o que significa o ouro, a prata e o bronze. O compromisso seu hoje é ser fiel nos dízimos. E eu coloquei oferta aí, um coração vermelho, para você ver que esse vermelho aí simboliza o sangue de Jesus que foi derramado por você. Nunca coloque dízimo e deixe embaixo em branco, nem que seja R$1, coloque. Como eu disse aqui, a igreja não funciona por decreto, ela funciona por amor. Você tem o livre-arbítrio. Eu pedi para você aceitar Jesus, você não aceitar. Você tem o livre-arbítrio também, que eu chamar você para ser fiel no dízimo, você não viu. Mas vocês que estão aqui, vocês se predispõem a me ajudar a cumprir o chamado de Deus nesse bairro. E eu quero abençoá-los nessa noite e orar. Meu Deus e meu Pai, eu abençoo esse que tem sido fiel à tua palavra, que tem apresentado os dias do teu altar. Eu os abençoo e sei, Deus, que o Senhor tem derramado bênçãos sobre a vida deles, e libero a palavra de vitória em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Está renovado o voto de todos vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, queridos? Pode retornar para o seu lugar, exaltando e glorificando ao Senhor. Se você entendeu isso, se você compreende, eu louvo a Deus, eu exalto ao Senhor e sei que o meu Deus é fiel para abençoar você de forma especial. Muito obrigado e Deus os abençoe.